Todos amém? Amém? Graças a Deus. Diz assim o texto sagrado: meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Outras traduções vão dizer: meus amados irmãos, não se enganem. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Em outras traduções vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Vamos orar em nome de Jesus, vamos pedir graça ao Senhor, Pai. No nome de Jesus, te peço agora, Senhor, auxílio. Te peço agora, Senhor, que a Tua palavra, ela flua no nosso meio. Senhor, nós estamos aqui para cultuar, adorar, celebrar, Deus, o que Tu já fizeste por nós, o que Tu estás fazendo, aquilo que Tu farás. Mas também agora estamos aqui, Senhor, para Te pedir que Tu fale conosco. Para pedir, Senhor, que a Tua voz ecoe dentro de cada filho e cada filha nessa noite. Senhor, que não seja apenas uma palavra, Senhor, com conhecimento humano, que não seja apenas conhecimento da terra, que não seja apenas interpretação de um texto, não, Senhor. Nós queremos hoje ter uma experiência com a revelação da Tua palavra. Nós queremos hoje entrar num ambiente, Senhor, onde todos nós somos encharcados pelo poder que existe na Tua palavra. A Tua palavra diz, Senhor, que pela fé nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E pela fé, aquilo que não é aparente, aquilo que não podemos ver, Senhor, se transforma em material. Porque Tu és o Deus que traz à existência coisas que não são, como se já fossem. Que esse espírito de revelação esteja em nós e entre nós. Tenha liberdade, Senhor, para curar, para libertar. Tenha liberdade, Senhor, para tornar fértil aquilo que é infértil, para tornar produtivo aquilo que está paralisado. Toma o controle. A Ti nessa noite, Senhor, nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, esse texto é um texto muito importante. Ele fala sobre valores celestiais. Tiago vai dizer que, fazendo uma exortação, ele diz: meus irmãos, não se enganem. Ele começa o texto chamando a atenção, dizendo: olha, não deem crédito a um outro tipo de verdade, não deem crédito a um outro tipo de informação, não se iludam com outro tipo de valor que vocês conheçam. E aí ele vai dizer: não se enganem, meus irmãos. E aí ele agora vai declarar, ele vai dizer: porque toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. A primeira verdade que Deus quer estabelecer nessa noite no meu e no seu coração é que toda boa dádiva, o que é uma dádiva? É um presente. Na terra nós recebemos presentes de pessoas. Salomão vai dizer que aquele que dá presentes faz com que o seu caminho seja aberto diante dos homens. A palavra de Deus vai dizer que aquele que presenteia alguém, ele conquista aquela pessoa. O presente natural, o presente feito de forma terrena, de forma humana, ele até causa um bem para quem recebe. Mas o presente humano geralmente tem uma intenção por trás. O presente humano geralmente carrega consigo uma segunda intenção de quem presenteou. A segunda intenção às vezes é boa, é fazer com que você se sinta honrado, é fazer com que você se sinta feliz, é talvez dar algo a você que você está em necessidade, mas sempre tem um segundo plano por trás. Às vezes o plano é bom e às vezes o plano não é bom. Agora, Tiago está falando, existe um tipo de presente, existe um tipo de dádiva, que é uma graça, é um favor imerecido, um presente que ninguém na terra pode te dar. É um presente que tem tanto valor, que ele é
é tão perfeito que ninguém na terra pode conseguir comprar ou adquirir para entregar isso a você. Esse presente, quando você receber, ele vai te causar tão bem, vai te fazer tão bem, que você não vai mais largar, você não vai mais deixar de lado. Uma vez que você receber esse presente, ele vai fazer parte da sua vida para sempre. É diferente do terreno, do presente da terra. O presente da terra, ele é perecível, tem prazo de validade, mas esse presente, essa dádiva que Tiago está dizendo, ela será eterna. E qual é esse presente? Ele vai dizer que toda boa dádiva, todo bom presente, ele tem uma fonte. Ele não vem da terra, ele disse que desce do céu, aonde o nosso Deus está, vindo do Pai das luzes, que não tem mudança e nem sombra de variação. Ele está dizendo: se você deseja um bom presente, não procure nas prateleiras, não procure nas vitrines. Se você deseja receber um presente eterno que vai te saciar até a eternidade, procure esse presente em Deus, porque Ele é a nossa rocha eterna. Se tem um vazio em você, não é presente humano que preencherá, mas é o poder de Deus que vai preencher esse vazio. Se tem uma área do seu coração que necessita de um toque, de uma transformação, não será na terra que você receberá esse presente. Esse presente, ele já existe. Essa porção que vai te completar, que vai te trazer paz, que vai te aquietar, não virá das pessoas, ela virá de uma fonte. E essa fonte chama-se Jesus Cristo. Em Jesus nos completamos. Em Jesus nos aquietamos. Em Jesus nós começamos a fazer o que o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale de sombra ou de morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor Jesus está comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo, o óleo que desce do alto, o meu cálice transborda. Deus não quer, meu irmão, que eu e você vivamos uma vida vazia, uma vida em que precisamos constantemente de coisas da terra para nos completarmos. Precisamos trocar de carro para nos sentirmos bem. Precisamos de uma roupa nova para nos sentirmos incluídos. Precisamos estar nos ambientes onde a visibilidade da terra nos alcança para nos sentirmos bem. Mas isso tudo, quando vamos embora, entramos no quarto, isso tudo passa e o vazio continua. E hoje Deus está dizendo: eu quero fazer algo na tua vida que será eterno. Você nunca mais se sentirá só, porque você vai descobrir a fonte de onde esse bom preenchimento virá. E essa fonte vem de Deus. Tiago começa falando sobre essa verdade. Essa verdade, meu irmão, ela está contida entre tantas outras verdades no livro sagrado, na Bíblia, que é a palavra de Deus. Algumas pessoas têm dificuldade em entender a Bíblia. Algumas pessoas têm extrema dificuldade em compreender o que a palavra de Deus quer dizer. Algumas pessoas leem a Bíblia, mas dizem: eu não consigo compreender, eu não consigo entender que o que está escrito aqui é Deus falando comigo. Algumas explicações para isso são razoáveis. Algumas pessoas não se esmeram, não são diligentes na leitura, não são diligentes na meditação da palavra, e por isso o seu conhecimento é raso acerca da palavra. Agora, existe um conhecimento, meu irmão, que pode facilitar o seu entendimento com relação à palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é como um livro aparentemente normal. Esse livro, ele é a compilação de vários outros livros, de várias histórias que estão aqui dentro. E algumas pessoas não conseguem entender a revelação da palavra, porque olham para essa Bíblia e acham que a palavra de Deus é uma compilação de livros desconectados dentro de si. Parece que são histórias, divisões, que contam histórias distintas entre si. Então, quando terminam de ler uma história e começam outra, parece que aquela história que acabaram de ler não tem conexão com a anterior. Parece que é uma miscelânea de histórias, um retalho de conhecimento em um mesmo livro, quando na verdade não é. Toda a Bíblia é sagrada. Se a partir de hoje você tiver esse entendimento, você nunca mais vai ler a Bíblia igual. Ela vai se revelar a você como palavra de Deus.
Toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, da primeira à última história, fazem parte do mesmo tema, contam a mesma história, falam da mesma pessoa e apontam para o mesmo lugar. Quando você lê Gênesis 1, o primeiro texto da Bíblia, o texto vai dizer o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. O primeiro verso do primeiro livro, no primeiro capítulo do livro inteiro, diz o seguinte: que quando tudo começou, Deus criou tudo. Na primeira frase está ali o autor de todas as coisas, Deus. Já no primeiro escrito do livro está ali a autenticidade, a marca, o DNA de quem escreveu as histórias. Está ali dizendo que no princípio Deus criou. Deus, meu irmão, é o Criador, o gerador. Não existe nada que venha à existência se Deus não quiser. Não existe nada que aconteça na minha e na sua vida se Deus não permitir. Não existe nada de bom que aconteça conosco se não vier do alto, se não vier de Deus. Porque Deus é aquele que cria absolutamente todas as coisas. Então você sai de Gênesis e vai percorrendo todos os livros. Você passa pelo Pentateuco, você vai andando por toda a Bíblia, você vai chegando nos profetas, você lê Salmos, você vai lendo Provérbios, e aí então no último livro da Bíblia, Apocalipse. Quando você vai ver o último capítulo, capítulo 22 de Apocalipse, no último versículo, no versículo 21, na última frase do livro, para fechar a história, aquele que começou dizendo Deus criou, no final o texto, na última frase, diz assim: e a graça de Jesus seja com todos vocês, amém. Começa falando sobre um Deus que cria e termina falando sobre um filho que abençoa. Começa falando de um Deus que é pai, amoroso e criador, e termina com um filho que é libertador e resgatador e que tem graça para nos libertar. Toda a Bíblia aponta para o mesmo lugar. Não são livros desconectados, não. Toda a Bíblia conta uma história. A história do Filho de Deus que veio à terra e salvou o mundo. Essa é uma verdade que tem que arder no teu coração. A Bíblia não é uma miscelânea, não. Toda a Bíblia é como um mapa do tesouro. Você lembra daqueles filmes de pirata? Em busca de um tesouro escondido? E aí no final tinha um mapa. E o mapa era como? O mapa era uma contagem de passos que levavam a pessoa até onde o tesouro estava escondido. 7 passos você vira na árvore e tal, e mais 10 passos e você vai e passa a cachoeira, e então encontra o tesouro. A Bíblia Sagrada é exatamente isso. Ela é um mapa que nos leva até o tesouro escondido. Colossenses 2:3 vai dizer que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se você caminhar pela Bíblia, você vai encontrar Jesus, e em Jesus tem um tesouro te esperando. Quem conhece a palavra caminha firmemente na direção dos sonhos de Deus. Quem conhece a santa palavra vai andando na direção do tesouro que não está na terra, mas está escondido em Cristo. E Cristo não está mais aqui. Agora, esse passo a passo vai nos levar de volta para o céu. Aqui está o segredo da vida em Cristo. É caminhar nessa terra, meu irmão, entendendo que tudo que está aqui é passageiro, é momentâneo, é perecível, mas que um dia nós encontraremos um tesouro que é eterno. E esse tesouro não está nessa esfera natural, esse tesouro está nos céus, num ambiente alto, num ambiente sobrenatural, para onde um dia nós iremos voltar. A mensagem de hoje chama-se Verticalizando a Vida. Nós podemos viver nessa terra de duas maneiras. Você pode viver nessa terra de maneira natural, de maneira horizontal, conquistando coisas de maneira horizontal, terrena, natural. Ou você pode viver nessa terra conquistando coisas de maneira sobrenatural, espiritual e
verticais, aquelas que o diabo falou, aqueles presentes, aquelas boas dádivas, aquilo que não vem da terra, mas que desce do alto de maneira vertical e te alcança aqui. Glória. Se você não entender que a sua vida precisa ser verticalizada, você terá problemas. Se você não compreender que o estilo de vida que Deus te chamou para ter não é um estilo de vida horizontal, porque se você somente viver de maneira horizontal, uma hora a tua esperança acaba. Eu e você somos seres espirituais, vivendo dentro de um corpo que um dia vai passar, vai perecer, vai ficar, mas esse espírito que é eterno um dia voltará para casa de maneira vertical. Seria muito sábio da minha e da sua parte se nós já andássemos aqui com os olhos de quem vai voltar para lá. Seria muito saudável se eu e você andássemos aqui nesse mundo horizontal, mas com uma mentalidade de quem vai verticalizar a sua vida, sabendo que um dia nós vamos voltar para nossa casa. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus estava dizendo: não fiquem brigando aqui embaixo por cargo, não fiquem competindo aqui por coisas humanas, não fiquem aqui discutindo de maneira horizontal. O lugar para onde vocês vão tem muitas moradas, tem lugar para todo mundo. Não fiquem aqui brigando por promoções humanas, não fiquem aqui se debatendo entre si, guardando rancores ou mágoas. Não façam isso, porque eu estou indo preparar um lugar. E quando esse lugar estiver pronto, eu vou voltar e vou levar vocês. Ele estava dizendo: não viva de maneira horizontal, verticalize a sua visão, verticalize o seu coração, construa a sua vida não na horizontal, mas uma vida que sobe até que Jesus venha e volte para nos buscar. Existe um lugar, meu irmão, que é a nossa origem. Existe um lugar de onde nós viemos e para lá nós iremos voltar. E Deus está dizendo: você precisa andar nessa terra como um cidadão do céu. Você precisa andar nessa terra com a convicção de que isso aqui é transitório. Talvez na vida horizontal você não tenha tudo o que você deseja. Talvez você não seja o mais rico da sua família. Talvez você não seja a pessoa intelectualmente mais bem nutrida da sua casa. Talvez você não seja tudo aquilo que você até gostaria de ser. E isso não deve ser um fator limitante. Ter coisas do lado de fora não significam absolutamente nada. Você não é o que você tem do lado de fora. A palavra de Deus diz: a vida do homem não consiste na riqueza ou no acúmulo de bens que ele possui, porque a nossa vida ela está guardada em Cristo Jesus. Esse é o sentimento. Algumas pessoas vivem de maneira horizontal, debaixo de uma cultura horizontal, uma vida terrena. A cultura da terra, a cultura da vida horizontal diz o seguinte: você precisa ser visto para que as pessoas possam lembrar de você. Você precisa ter fama, você precisa ter popularidade. O que é popularidade? É quando você chega num ambiente, se ajuntam pessoas à sua volta para verem, ou ouvirem ou sentirem aquilo que você faz. É quando você chega em um ambiente e o teu nome ele se torna famoso naquele lugar, por aquilo que você executa, por aquilo que você faz ou por aquilo que você é. É um nome na terra, é um conhecimento que vai se espalhando horizontalmente e as pessoas se juntam para perto de você. E para isso você precisa ser visto. Você precisa ir a lugares que você nem quer ir, mas você tem que estar lá para marcar presença. Você tem que bajular pessoas, porque afinal, se você não for visto, na hora H você não será lembrado. Você pode cair no esquecimento. Essa é uma cultura horizontal, mas a cultura vertical diz assim: ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, eu, o Senhor teu Deus, jamais me esquecerei de ti. Você precisa deitar hoje com essa convicção: eu não preciso ser conhecido pelos homens, o que eu preciso é ser conhecido pelo meu Deus. Eu não preciso gastar tempo bajulando pessoas, eu não preciso gastar tempo mostrando aquilo que eu faço. A palavra de Deus diz: não é aprovado aquele que assim se recomenda, mas aquele que Deus o recomenda. Aleluia. Você não precisa de um
currículo para mostrar aos outros que você é bom. Basta que você tenha uma vida vertical e Deus vai falar ao teu respeito. O sonho de Deus, irmãos, é que quando a gente estiver em apuro, em apego, em angústia, antes da gente falar com outros, a gente verticalize a nossa voz e fale com Ele. E diga a Deus: eu preciso de ajuda. Senhor, as portas estão se fechando. Eu me sinto como o salmista no Salmo 3. O salmista escreveu dizendo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim, dizendo: não há salvação para ele em Deus. Mas então o salmista disse: Tu, porém, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamei, e Ele me ouviu do seu santo monte. Tudo que vem do Senhor, meu irmão, vem do alto. Por isso nosso Deus é um Deus que está nos céus. Por isso Jesus, quando orou e ensinou a oração do Pai Nosso, Ele disse: Pai Nosso que estais. Ele está dizendo: a vida de vocês precisa ser vertical. A oração de vocês precisa ser celestial, precisa ser verticalizada. Não fale com os homens. Eu e você carregamos dentro de nós um Espírito que é eterno. Quando nós clamarmos pelo nome de Jesus, Ele disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Talvez você está vivendo uma situação que na horizontal não tenha saída. Talvez uma doença, talvez um problema financeiro, um problema emocional, um problema psicológico. E hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Você consegue entender que tudo que Deus faz, Ele faz nos levando para cima, elevando o nosso pensamento, nos fazendo olhar para cima, verticalizando o nosso conhecimento, verticalizando a nossa fé. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. São altos, são fortes e não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem tem uma vida vertical vai passar por dificuldades, mas não será abalado, e no final vai poder cantar um cântico de vitória dizendo: o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantou sobre a terra. Qual é a diferença entre uma vida horizontal e uma vida vertical? A vida horizontal, ela te prende às coisas da terra. A vida horizontal, ela te traz ansiedade, preocupação. Você está aqui, mas está já pensando no dia de amanhã, nas contas, nos problemas, na porta que precisa se abrir, naquilo que você precisa fazer. A vida vertical, ela vai te oprimindo. A vida horizontal, ela vai te oprimindo, ela vai te deixando cada vez mais rasteiro, cada vez mais na terra. E Jesus, Ele está te dizendo: olha, meu amigo, levante os teus olhos para os montes. De onde te virá o socorro? O teu socorro não vem da terra, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós estamos na terra, mas nós precisamos apenas de uma palavra que vem do céu. Uma palavra que vem do alto, meu irmão, muda a tua vida. Uma palavra que vem do alto te cura. Uma palavra que vem do alto abre a porta. Uma palavra que vem do alto arranca a mágoa do teu coração. Uma palavra que vem do alto tira a doença. Uma palavra que vem do céu traz à existência coisas que não são como se já fossem. É nesse lugar de entendimento de uma vida vertical que Deus quer nos levar. A cultura horizontal da terra diz assim: você deve acumular, você deve reter aquilo que você tem, guarde aquilo que você tem, sabe, não divida, fique com você, porque você não sabe o mal que vai acontecer aí na frente, guarde. Aquele que tem uma vida vertical de comunhão com Deus, faz o que a palavra diz. A palavra diz que você deve lançar o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você o achará. Reparte com 7 e até com 8, porque você não sabe o mal que virá sobre a terra. Esse é o estilo de vida vertical.
Um estilo de vida que ainda na crise ele é liberal, porque ele diz: olha, eu não sei nem se amanhã eu estarei aqui, se o meu Redentor vier, eu estarei com ele na glória. Então eu não vou acumular riquezas na terra, porque na terra a palavra de Deus diz que o ladrão rouba e a traça mina, mas nós devemos juntar tesouros no céu, aonde o ladrão não rouba e a traça não pode minar, tesouros eternos. Deus hoje está nos pedindo: levantem as vossas cabeças. Tira o teu olho do problema, tira o teu olho dessa dor, tira o teu olho desse trauma, tira o teu olho dessa perda, tira o teu olho daí e hoje comece a verticalizar a tua visão, comece a olhar para Deus, comece a olhar para Jesus e dele virá a esperança. O choro pode durar uma noite. Choro fala da horizontalidade, fala da terra, das coisas naturais. Aí o texto vai dizer mais: a alegria. A alegria vem do alto, a alegria vem do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Levante os teus olhos para o Senhor, Ele vai te encher de alegria. Você vai experimentar isso, meu irmão, no meio do caos. Aqueles que têm uma vida verticalizada, que procuram primeiro em Deus, que procuram respostas do alto, que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor, diz a palavra, eles renovarão as suas forças, subirão com asas como águia e voarão alto, disse Isaías. Eles vão correr e não vão se cansar, eles vão caminhar e não vão se fatigar. O vento contrário, meu irmão, que bota aqueles que estão na vida horizontal para baixo, desanima. É o mesmo vento que para aqueles que têm uma vida vertical, que aprenderam a voar, é como o águia, abre as asas e a tempestade é impulso para levá-los a cada vez mais altos. Existe uma marca sobre o povo de Deus. Quando o faraó lá no Egito oprimia o povo de Deus, colocou cargas pesadas sobre o povo de Deus, tentou maltratar o povo de Deus, a Bíblia vai dizer que quanto mais eles eram maltratados e oprimidos, mais eles cresciam e mais eles se multiplicavam. Toda a pressão que vem sobre a sua vida, meu irmão, não é para a morte, é porque Deus quer te fortalecer e te fazer voar mais alto. Agora, nós precisamos decidir qual é o estilo de vida que nós vamos ter. Com Jesus, só existe uma forma: vida vertical. Uma vida que espera do Senhor as respostas. Uma vida que faz o que o salmista declarou no Salmo 40. Ele disse: eu esperei com paciência no Senhor. Às vezes nós esperamos, mas na vida horizontal a gente espera com confiança, com paciência no banco. Estou esperando aqui que o banco vai liberar o dinheiro, estou esperando aqui que aquele empréstimo vai entrar, estou esperando aqui que algo vai acontecer, mas não é esperando no Senhor, é esperando em homens. É esperando que o patrão faça algo, é esperando que alguém abra uma porta. Não, hoje é a noite de decisão, de colocar a nossa vida de uma vez por todas no altar do Senhor e dizer: eu vou esperar em Ti, Senhor. É do Senhor que nos vem o socorro, meu irmão, é do alto. Não dá para viver entre os dois mundos. Não dá para ter um estilo de vida que hoje deseja esperar em Deus, verticalizar a sua visão, esperar as coisas do alto e amanhã, na segunda-feira, sair correndo para botar a sua mão. A palavra do Senhor diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou a mim. Olha que coisa extraordinária, um Deus que está nos céus, quando Ele vê os seus filhos com um estilo de vida vertical, que espera nele, com paciência nele, o Deus dos céus se inclina. O que significa se inclinar? Significa que o Deus Todo-Poderoso, Ele se aproxima de mim, de você no meio do caos. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, diz a palavra. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou a mim. Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele firmou os meus passos, Ele pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e crerão e confiarão no Senhor.
Sabe o que Deus espera de mim e de você? Que no meio desse caos, desse furacão, você está num lago, parece que você está afundando, mas você resiste a fazer força contrária à força de Deus. E você diz: Deus, eu vou continuar esperando em Ti, porque eu sei que a Tua palavra não muda e que Tu não falhas. Agindo Deus, quem impedirá? Talvez você chegou aqui dizendo: eu não quero mais. Talvez você chegou aqui dizendo: eu não suporto mais essa situação, eu não aguento mais essa história, eu não consigo mais permanecer nesse lugar. E Deus está te dizendo: espere em mim, porque de mim virá o socorro. Decisão, a partir de hoje, vivermos uma vida vertical. Uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida que acredita em coisas que são loucura para o mundo, mas que são poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Uma vida que acredita 100% no que a palavra de Deus diz. Uma vida que olha para a terra sabendo que a terra é momentânea. A vida, a palavra de Deus, ela é como um vapor que hoje aparece e amanhã desvanece. Os dias, a palavra de Deus diz que no Salmo 90, 1000 anos são para Deus como um dia, são como a vigília da noite, foi como um dia de ontem que passou. O Senhor leva eles como uma corrente de águas. Os dias, meu irmão, eles são breves, mas o lugar para onde eu e você vamos e de onde virá o socorro para esse tempo é um lugar eterno. Se nós andarmos aqui nessa terra com esse coração, meu irmão, fofoca não te pega mais, murmuração não te pega mais, contenda não te pega mais. Você vai viver o que a palavra de Deus diz. A palavra do Senhor diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e não nós a nós mesmos, porque nós somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu santo nome, porque o Senhor é bom. Talvez você tenha vivido dias difíceis, dias duros, mas o Senhor, meu irmão, Ele continua sendo bom. Quem sabe os últimos dias foram dias de separação, de perdas, e o Senhor está dizendo: as perdas são aqui na horizontal, mas a alegria que vai te preencher, que vai te dar gozo e júbilo, ela vem de mim, você pode ter certeza. A Bíblia inteira conta histórias que nos fazem entender que nós devemos ter uma vida vertical. A Bíblia é um livro que para alguns é um mistério, porque ela não é um livro literal. Ela é um livro que fala de verdades literais, mas através de figuras, de tipos, de exemplos, de analogias. E é por conta de não entender a comparação, a figura